Fala galera, hoje vamos explorar um tema que é super importante para a vida de todo mundo e as pessoas ficam omissos sobre isso, né? E é importante que todos que se preocupam com as suas finanças tenham a diferença clássica na cabeça entre real e dólar. Muitos de vocês já se perguntaram, às vezes você está numa roda de amigos, você não consegue nem explicar a diferença de real para dólar. E se alguém perguntar para você se você investe em dólar, fica algo até gourmetizado, né? Imagina, você ainda não tem muito dinheiro, não anda de carro importado, não tem uma casa, não tem os investimentos que sonhou, mas consegue deixar parte do seu dinheiro em dólar. Quando você leva isso para uma mesa de conversa, você sobe o nível da conversa. Por quê? Porque as pessoas não sabem como fazer e hoje está acessível. A maioria das pessoas, isso eu digo 95% dos brasileiros e até mais, eles estão acostumados que para dolarizar o dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na casa de câmbio, comprar um dólar, botar no pacotinho e botar em casa. Ou então achar uma corretora, pegar um corretor para fazer essa troca, essa dolarização, e hoje você não precisa nada disso. Hoje existem as chamadas contas globais, que nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que funciona, que aqui do Brasil você consegue operar fora do Brasil e com um monte de vantagem e consegue também pegar o seu real, transformar em dólar e, acredite, usar aqui no Brasil, no cartão de débito, no Pix, mas sempre com a regra. Compre na baixa e use na alta. Ou você investe em dólar, em ações americanas, uma coisa chamada ETFs, que são os fundos que investem nas maiores ações americanas, que são ações seguras, e você vai ver também a renda fixa americana. Eu vou mostrar tudo para você nesse vídeo, mas calma que tem muita coisa pela frente. Você já se perguntou por que o dólar americano é tão importante no cenário econômico global, que a gente fala de geopolítica, né? E como isso impacta os seus investimentos. Então segura firme que esse assunto aqui é muito importante. Quando a gente vai falar de investimentos, você nunca pode colocar todos os seus ovos numa cesta só. Então não adianta, galera, você simplesmente pegar dinheiro e enfiar tudo de uma vez só numa renda fixa, que você não sabe a variação da renda fixa. Que na verdade, quando o governo diz para você que a inflação tá lá entre seus 6,5%, pode ter certeza que a inflação nominal real tá em 9, 10. Então não adianta você botar seu dinheiro num CDB, num Tesouro Selic, que apesar de ser garantido, apesar de ser seguro, vai te entregar menos do que a inflação real, porque o seu dinheiro vai estar sendo corrompido ao tempo. Então, dividir o dinheiro é importante. Tem uma parte em renda fixa, tem uma parte em ações. Eu gosto, e eu vou falar em termos específicos, de ações preferenciais que geram dividendos. Só que nesse caso específico aqui desse vídeo, a gente está falando de dólar. Colocar uma parte em fundos imobiliários, que tem um ou dois fundos, três, na verdade, aqui no Brasil, que a gente confia bastante, então dá para utilizar. E uma partezinha que eu costumo colocar, que é 10%, você tem que colocar em dólar. E você pode começar isso hoje, eu vou te mostrar como. E o melhor, hoje você consegue a partir de R$50. Então eu vou te mostrar um pouquinho agora o histórico da moeda brasileira. Você segura que tem muita coisa legal quando a gente vai falar de moeda, até para você entender. Bem, o dólar dos Estados Unidos, cara, ou a sigla USD, foi criada em 1792. Olha quanto tempo nós temos de construção de uma moeda. E se tornou a moeda de reserva mundial, ou seja, a moeda que todo mundo lastreia ela no mundo inteiro. Ela serve como um basilar da economia mundial. Ele desempenha um papel crucial em transações internacionais e comércio global. Você vai acostumar com uma siglazinha, que eu vou trazer também esse assunto em outro vídeo, para não embolar isso aqui, que você vai descobrir como você passa o seu dinheiro pelo SWIFT. Ou seja, o SWIFT é o sistema digital global para você transferir o seu dinheiro de real para dólar, de dólar para euro. Tem muitas regrinhas que nós utilizamos quando a gente vai dolarizar e deixar o nosso dinheiro para fora, e não é só dolarizar, tá? Seu dinheiro pode estar uma parte protegida em dólar, pode estar uma parte protegida em euro, pode estar uma parte protegida em ien, pode ter uma parte protegida em vários tipos de moedas globais. Até em Bitcoin mesmo, que é a nossa criptomoeda padrão mundial aí, a gente tem o Bitcoins, a Ethereum, que já são moedas que estão consolidadas. Mas lembra, o tópico é dólar. Então não vamos fugir do dólar aqui. Então pra gente falar de dólar, vamos falar aqui também um pouquinho do real, tá? O real brasileiro, e você vai ver muita sigla BRL, né? Foi introduzida em 1994, substituiu o Cruzeiro Real. Teve uma unidade lá chamada URV, que fez toda a transferência do Cruzeiro novo, que estava muito hiperinflacionado, para o real, que na época equiparou ao dólar, tá? A paridade entre real e dólar. Você já imagina que acabou, né? Hoje, na gravação desse vídeo, o dólar tá batendo 5,70, 5,78, dependendo do dia. Você vê que houve uma desvalorização do real muito grande em frente ao dólar. Bem, a estabilidade do real tem enfrentado desafios devido a fatores econômicos e políticos internos, galera. Então, conflitos internos, economia, presidente, um monte de fator aqui dentro vai deteriorando o preço do real. E olha que interessante, políticas econômicas erradas ou certas, você vê ao longo do tempo. Em 1995, um dólar valia 91 centavos de real, ou seja, o real era mais valorizado que o dólar. Hoje, o dólar vale quase 6 vezes mais que o real. Eu vou trazer agora algumas características econômicas para você se ligar. O dólar é uma moeda mais usada no comércio internacional e em reservas de bancos centrais. A sua força vem da economia robusta dos Estados Unidos e da estabilidade política. Então não adianta você querer lastrear outro dinheiro hoje, a não ser no dólar. Muita gente tem falado assim: ah, Evandro, os tigres asiáticos, né? A China tá crescendo pra caramba, a Índia tá crescendo pra caramba. Tudo bem, mas ainda assim a nossa moeda, e por muito tempo vai ser lastreada pelos Estados Unidos, é
o dólar. O real, galera, o real é influenciado por diversos fatores, como inflação, a política, dependendo de quem está no governo ou não está, políticas econômicas internas, aí são políticas de governo mesmo, depois que o presidente novo acaba entrando, né? Ou ele pode sapatear no dólar, ou ele pode fazer o dólar decolar. Então eu vou te dar aqui alguns fatores que podem influenciar o valor da moeda, tá? Vamos começar pelo dólar aqui. Então, esse ponto você tem que se ligar, porque aqui é o lugar que você vai colocar na cabeça que vai fazer a diferença quando você dolarizar o seu dinheiro. A política monetária dos Estados Unidos, as taxas de juros definidas pelo, a gente chama de Federal Reserve, ou seja, é como se fosse o Banco Central americano, tá? E o desempenho econômico dos Estados Unidos tem grande impacto no valor da moeda do dólar. Então, tudo bem, a gente tem lá como a economia americana ela se porta, ainda mais pós-pandemia, se a inflação americana está alta, a moeda vai ficar menos ou mais estável, mas o dólar ele oscila pouco, tanto que a renda fixa americana não se assuste. Você vê lá uma renda fixa pagando 5% ao ano, 5,5% ao ano, vale muito mais do que você pegar aqui um CDB pagando 100% do CDI, que dependendo de quanto esteja a taxa Selic aqui no Brasil, vai dar alguma coisa de 10, 10,5%, até 11%. Então você vê as diferenças de porcentagem, mas lembra, a nossa moeda é muito, ela oscila muito. Então às vezes você ganha 11% e durante o ano a inflação corrompe esses 11%. Mas os 5,5% americano, ele é muito sólido. E aí é o grande problema do real brasileiro. No Brasil, a inflação, a taxa de câmbio e as políticas econômicas do governo afetam diretamente o valor do real. Você vê que o dólar, quando você coloca assim, o valor do dólar, né? Você coloca no Google, dá um Google aí, coloca o valor do dólar e coloca no tempo máximo, você vai ver que o dólar começou lá embaixo, valendo R$1. E daqui a pouco ele subiu e não para de subir. Então, o que a gente vai fazer para você entender que é muita vantagem investir em dólar? Então a gente vai falar de diversificação e segurança agora. O dólar é sempre segurança em tempos de crise, tá? Você tem proteção contra a inflação, estabilidade do dólar frente ao real, ele é muito segura, e preservação do valor, as oportunidades de investimentos, acesso de mercados internacionais, empresas e ações americanas e benefícios e taxas de juros. Agora, eu vou dar para você nesse vídeo os principais pontos e eu vou ensinar como você começa a dolarizar o seu dinheiro hoje. Pode ser? Então, se você está aí na cadeira, senta e fica tranquilo, porque tem muita informação vindo por aí. Não perca tempo e comece a dolarizar o seu dinheiro antes que seja tarde. Isso não é alarmismo não, tá? É só para você não perder valor no seu dinheiro e ter um monte de benefício. Por exemplo, você pode ter benefício de viagem, você pode ter benefício de usar um cartão internacional em mais de 180 localidades e não ter taxa nem na abertura e também não ter taxa de manutenção da conta e conseguir dolarizar o seu dinheiro direto aqui do Brasil. Ou seja, eu vou te apresentar uma conta global feita por brasileiro nos Estados Unidos para atender os brasileiros. Só que se liga só, quando você tem aqui a Nubank, você tem o Inter e outras contas aqui no Brasil, lembra que além de taxas, elas são garantidas sim pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até R$250 mil. Então você colocou seu dinheiro lá, deu pau nessas contas, o governo vai te segurar R$250 mil. Agora eu vou te apresentar uma que é surpreendente. Essa conta, ela está sediada nos Estados Unidos, legislação americana, feita por brasileiro para brasileiro, e enquanto aqui é R$250 mil de garantia, lá você tem garantido até $500 mil. Aí é que tá a magia. Ou seja, se você for multiplicar $500 mil por 6, basicamente, né? O dólar tá 5,70 entre 5,70 e 5,78 quando eu tô gravando esse vídeo, a gente pode dizer que você tem garantido quase R$3 milhões. Em que você der problema lá, você vai ser garantido pelo sistema americano, tá? Você vai, nesse exato momento, abrir a sua conta na Nomad. Então a Nomad, que funciona em 180 países, vou repetir, feita por brasileiro nos Estados Unidos para brasileiro, pelo link que eu vou deixar na descrição, mas você pode ir no seu app também colocar Nomad lá, tá? E no momento do cadastro, não esquece, coloca o cupom Evandro, é o meu nome aqui, porque você colocando esse cupom Evandro, você tem 3 passos, baixa o app, coloca o cupom Evandro e logo depois que você abriu a conta, ative a sua conta. Como é que eu ativo a conta, Evandro? Deposite pelo menos R$50 na sua conta, lembra, o dinheiro é seu, garantido, você já converte ele em dólar, deve dar quase $9 pelo valor do dólar que eu tô gravando esse vídeo aqui, e você vai poder fazer seu Pix, sua transferência, vai poder usar o seu cartão de débito e vai poder investir nas maiores ações americanas, renda fixa, ETF e muito mais lá dentro da plataforma. Para ganhar até os $20 de cashback, não esqueça, depois que você colocar o meu nome, que é o cupom Evandro, você vai fazer a sua primeira conversão em dólar e você vai poder ter até $20 de cashback para te incentivar ainda mais a dolarizar parte do seu dinheiro. Então, você vai fazendo as suas conversões, isso vai majorar a sua capacidade efetiva de ter o seu dinheiro em dólar. Então, e lembra, antigamente era difícil você conseguir ter dinheiro em dólar. Tinha que ir em casa de câmbio e tinha que fazer uma série de fatores, inclusive chegou uma época que não era tão divulgado que você tinha que ter um corretor para fazer isso. Hoje você faz tudo sozinho. Você baixa o aplicativo, bota o meu cupom,
faz a conversão, o primeiro depósito pode ser a partir de R$50, converte em dólar, tem $20 de cashback e já pode investir nas maiores ações americanas. Galera, se liga nesses assuntos entre dólar e entre real. E repara, pega esse vídeo, reveja esse vídeo, caminha para seus amigos e entra numa conversa dizendo, olha, eu dolarizei o meu dinheiro. Ou pega o seu aplicativo na Nomad e paga alguma conta aqui no Brasil em dólar, pagando em real. Você vai entender a conversão e vai conseguir aprender sobre como o mundo funciona e principalmente como proteger o seu patrimônio numa moeda forte. Lembrando, você começa pequeno para ficar bem grande lá na frente. Curte o canal. Não esquece, o link está aqui embaixo, mas você pode abrir no seu próprio celular e baixar o app e não deixa passar essa oportunidade incrível de entender como funciona o dólar. Alô você!